Olá a todos, muito boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o pastor Reginaldo e a partir de hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, estaremos juntos todas as segundas-feiras às 15 horas, fazendo aí o estudo da Palavra de Deus, compartilhando conhecimento da Palavra de Deus. Porque se eu quero conhecer Jesus, eu só posso conhecer através da sua palavra. É a identidade de Deus, a Bíblia Sagrada. E você é o meu convidado nesta tarde de hoje, para juntos falarmos um pouco sobre a Bíblia, sobre este livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E eu quero apresentar para você as minhas duas Bíblias, que eu tenho uma Bíblia de estudo, que é esta Bíblia aqui. Eu faço o estudo bíblico nela, eu faço a preparação do estudo que será ministrado, que nós juntos compartilharemos. Esta é a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Essa é a Bíblia que eu vou estudar, essa aqui. E eu tenho esta Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada, com letras gigantes, boa para leitura, na qual eu vou estar fazendo leitura da Palavra de Deus. Começou a chover, estamos aqui na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Serra, e começou a chover. Que bom, né? Porque está muito quente aqui. Então, meus amados, essa aqui é a Bíblia que nós vamos fazer a leitura dos capítulos e dos livros que juntos estudaremos. Mas nessa tarde também eu quero apresentar para vocês aqui o caderno. Esse é o meu caderno de estudos bíblicos, inclusive com estudos já prontos, ó. Quando nós começarmos a estudar, nós vamos usar esse caderno aqui. Por enquanto não. Hoje nós vamos apresentar para vocês a Bíblia Sagrada. Esse livro maravilhoso, esse livro que mudou a minha vida, mudou a minha história, pode mudar a sua história e tem mudado a história de muitos. Bem, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus para vocês nessa tarde, antes de nós começarmos aqui ao nosso estudo, a nossa apresentação. Hoje é só apresentação. Semana que vem nós começaremos os estudos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Amém? Mas eu quero deixar para vocês nessa tarde, aqui no livro de Oséias, que está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. No livro de Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3, o que a palavra de Deus nos diz. E ela diz assim para nós nessa tarde: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então é isso que eu quero propor a você, aqui dentro da palavra de Deus, para nós conhecermos ao Senhor e prosseguirmos juntos conhecendo ao Senhor. Porque assim como a chuva está caindo aqui na Bahia, a chuva de conhecimento de Deus, que só vem através do conhecimento bíblico, da leitura bíblica e do viver esta palavra, esta leitura, ela virá sobre a tua vida. Virá de uma forma maravilhosa, como diz a palavra de Deus aqui: chuva serôdia que rega a terra. É aquela chuva que vem no tempo certo. Então chegou o tempo, o momento de você estar aqui comigo, aprendendo a palavra de Deus e conhecendo Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração juntos? Aqueles que estiverem entrando aí podem deixar comentários, os que estiverem participando da live, perguntas, o que você quiser falar aí, desejar a paz do Senhor, me abençoar. Eu estou recebendo a bênção também, viu? Em nome de Jesus. Você pode inclinar a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração, falar com Deus, para nós podermos iniciar aqui o nosso estudo, a nossa apresentação nessa tarde da Bíblia Sagrada. Eu já apresentei as Bíblias, mas tem vários modelos, né, de Bíblias em todo o mundo, mas essas são as minhas duas Bíblias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro com aquele que já está conectado a esta live, com aquele que vai assistir a essa live, com aquele que vai participar desse estudo, dessa
coisa maravilhosa que é compartilhar conhecimento através da tua palavra. Conhecer o Senhor, saber a tua identidade, que é o que a Bíblia nos mostra. Nos ajude, Espírito Santo, a entendermos, a praticarmos, a vivermos e a compartilharmos com o maior número de pessoas a tua palavra, porque a Bíblia Sagrada é a tua identidade, Jesus. Assim eu oro nesta tarde em nome de Jesus e agradeço e juntos dizemos amém. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, a Bíblia, este livro maravilhoso. Essa aqui é minha, me acompanha há muitos anos já. Eu uso ela em ministrações, eu uso ela na igreja. Ela vai comigo para a igreja, ela vai comigo para os trabalhos da igreja, para o culto de oração no lar, ela vai para o hospital, onde eu faço visita e oração aos enfermos. Ela vai comigo para todo canto. Essa é a minha companheira, a minha luz que ilumina o meu caminho. Como diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é a minha companheira, ela é o meu alimento, porque a Bíblia diz que Jesus é o pão que alimenta, é a água que sacia a nossa sede, é a Bíblia, e é dela que nós vamos falar. Então eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela é o livro mais lido e influente da história da humanidade. Ela é o livro mais produzido, o livro mais impresso, o livro mais distribuído. Ela é imbatível. A Bíblia é o livro dos livros. Assim como Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha, né? Ela é o livro mais lido e influente da história da humanidade, como eu já disse. Ela é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus. Ela contém 66 livros. Aqui dentro existem 66 livros que completam a Bíblia Sagrada. Eles foram escritos por aproximadamente 40 homens inspirados por Deus, homens escolhidos por Deus. Foram homens comuns? Foram homens comuns, que trabalhavam, que lutavam pelo seu sustento, homens como eu e você. Mas eles foram homens escolhidos por Deus e inspirados divinamente por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. E ao longo de aproximadamente 1.600 anos ela foi escrita. Aleluia, glória a Deus. Ela foi escrita em diferentes contextos históricos. Você vai ver muitas coisas diferentes na Bíblia, muitas histórias maravilhosas, em muitos contextos diferentes. Porém, ela traz uma única mensagem central. A mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é o primeiro livro de Gênesis e o último Apocalipse, é a mensagem seguinte: Deus amando, buscando e salvando a humanidade, eu e você. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus veio a este mundo para nos salvar. Quem precisa de salvação é quem está perdido, não é? É quem está no abismo, é quem está no fundo do poço. Todos nós precisávamos de salvação e precisamos de salvação, porque a salvação, ela todos os dias, ela é renovada em nossa alma e nosso coração, através da Bíblia, através de Jesus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade de Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela divide-se em duas partes. O Antigo Testamento, que são os primeiros 39 livros da Bíblia, né? E ela também se divide em o Novo Testamento, que são os outros 27 livros restantes, que unidos formam
a Bíblia Sagrada ou os 66 livros. Glória a Deus. O Antigo Testamento, ele traz os seguintes temas: a criação do mundo. Você vai saber como este mundo foi criado, quem criou este mundo, o que foi criado, como foi criado, como foi concluído. Enfim, toda a história da humanidade, da criação, está contido na Bíblia Sagrada. A verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. Creia nisso. Então ela fala da criação do mundo, a queda do homem. Que queda será esta, né? Houve uma queda. Ela fala da escolha de Israel. Ela fala da lei, dos profetas e dos escritos. Ela fala da promessa do Messias. E ela também fala e mostra um Deus santo, justo e fiel, que faz alianças e cumpre suas promessas. Nós vamos conhecer esse Deus. Nós vamos saber do seu poder, da sua glória e majestade, porque ele é rei. É o rei que habita conosco. É o rei que quer ser nosso amigo. É o rei que quer você como prioridade. É o rei que quer ter intimidade com a sua criação, com aqueles a quem ele salvou. Que glorioso isso! Tudo isso é a Bíblia Sagrada. E essa parte que estamos falando é do Antigo Testamento. Mas também temos aí o Novo Testamento. Como eu já disse, são 27 livros. E eles abordam os seguintes temas: a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Também abordam a salvação pela graça. Aí sai a lei, e revigora a graça. Fala do nascimento e a missão da igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a igreja viva. Você é a igreja viva do Senhor na terra. Fala da esperança e a certeza da volta triunfal de Cristo. A esperança é algo que alimenta a nossa alma, o nosso coração, de que algo bom virá a acontecer. É futuro, mas é algo que nos leva a crer. Nós confiamos em Deus. Através da Bíblia, nós desenvolvemos uma confiança em Deus. Há muitas coisas contrárias que a Bíblia vai nos ensinar a como nós nos defendermos delas. Às vezes o desânimo, as lutas, o corre-corre do dia a dia, as enfermidades, as guerras, muitas coisas que tentam nos levar para trás, mas Jesus veio para nos levar para frente e para o alto, para o céu. E ela fala do cumprimento das promessas do Antigo Testamento em Jesus. Então a Bíblia é um livro que o Antigo e o Novo, eles se completam. Eles são um só. Você vive ela, você vive cada vírgula, cada palavra. Tudo foi muito bem pensado e planejado pelo próprio Deus, que é o Senhor de todo o universo. Eu quero dizer que Jesus, ele ama você de uma forma tão grande, que a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você vê que a Bíblia diz que ele amou de tal maneira. Não há palavras que descrevam como Deus é capaz de nos amar. Um amor sem medida, um amor sem barreiras, sem fronteiras, um amor imutável, que eu erro, eu sou pecador, eu sou falho, e mesmo assim ele me ama. Mesmo assim ele continua me amando. Isso tudo você só vai saber, só vai conhecer, só vai entender, porque a partir do momento que você começar a estudar esse livro maravilhoso comigo, a sua mente vai se abrir, os seus horizontes vão ser alargados, explanados. Você vai ter sabedoria. A Bíblia diz que tem um rei na Bíblia, chamado Salomão, que ele poderia ter pedido tudo para Deus, mas ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que Deus deu. E se você pedir, Deus dá. Então peça a Deus sabedoria, para nós juntos entendermos a Bíblia.
para eu aprender com você e você aprender comigo. Glória a Deus. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para compartilhar com você este conhecimento bíblico e aprender com você algo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Para concluir aqui a nossa apresentação da Bíblia, a Bíblia ela não é apenas para ser lida, mas ela precisa ser vivida. Ela confronta, ela consola, ela corrige, ela ensina e ela fortalece. Quando nós fazemos arte e os nossos pais nos corrigem, não é para a gente aprender, não é para a gente lá na frente ser uma pessoa melhor, lá na frente, porque a gente é criança, a gente vai apanhar e vai fazer de novo, e os nossos pais vão nos corrigir de novo, até que nós venhamos a aprender, não é assim? Então, e aí quando você cresce, você se torna um homem, uma mulher de bem, de caráter, porque você teve um ensinamento. E é isso que eu proponho a você dentro da palavra de Deus, você aprender para você ser uma pessoa muito importante para Deus. E ter o conhecimento da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o tema da Bíblia é Jesus. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, meu amado familiar, minha amada irmã, minha amada amiga, minha amada familiar, vocês que estão nessa tarde compartilhando comigo desta apresentação, eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos para compartilhar comigo conhecimento deste livro. Este livro que eu não canso de mostrar, que é um amor para mim, porque quando eu descobri esse livro, eu descobri tudo de bom na minha vida. Mas você pode perguntar, você não tem problemas, pastor? Tenho muitos problemas. Tenho coisas que ainda são tratadas. Mas a Bíblia também ela é um remédio para a alma. Ela é uma vitamina que nos faz fortes. A Bíblia ela é uma base, uma estrutura espiritual para a tua vida. Você vai aprender a orar, você vai aprender a falar, você vai aprender a pensar, você vai aprender todas as coisas que serão benéficas para você através da Bíblia, através do estudo. Então, meus amados, é uma honra, é um prazer estar nessa tarde fazendo esta apresentação. Eu me sinto honrado por Deus, porque o próprio Deus assentou em meu coração fazer essa apresentação. Então eu sou muito grato a Deus, estou muito feliz na presença de Deus, porque vamos poder juntos estudar, meditar, aprender e compartilhar. E essa palavra para mim é muito especial, compartilhar conhecimento, compartilhar a palavra, compartilhar o estudo, compartilhar a vida de Jesus, a vida de Deus em Jesus, a vida do Espírito Santo em Jesus. Ser santo como Ele é santo, saber que há um lugar preparado para nós lá no céu, que Ele foi preparar, poder confiar nele, confiar de todo o coração, não é confiar desconfiando não, como a gente faz com o homem, não é confiar esperando que Ele não vai fazer, porque Deus Ele tem palavra, Ele tem palavra, Ele não é homem de meias palavras, Ele é homem de palavras inteiras, Ele é aquele que começa, trabalha e conclui, e tudo isso, todo esse universo maravilhoso, espiritual, da palavra de Deus, você vai conhecer através da Bíblia Sagrada. E eu tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui nessa tarde falando com você. Então eu quero agradecer nessa tarde. A live acho que está um pouco curta hoje, porque é uma apresentação. Mas na próxima segunda-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui novamente, se assim o nosso Deus maravilhoso nos permitir. Em alguns momentos, nós vamos fazer lives em lugares diferentes. Eu vou fazer provavelmente live lá na igreja, no nosso templo, né? Hoje eu estou fazendo aqui na minha casa. Mas estaremos em cenários diferentes para estudar, para meditar, para nos alimentar do espiritual de Deus.
para podermos crescer espiritualmente. Porque nós somos crianças e crescemos, nos tornamos adultos. E para crescer você tem que praticar esporte, ter uma boa alimentação, ter bons hábitos, dormir bem, não é isso? E para a palavra de Deus nós precisamos orar constantemente, falar com Deus, ir na igreja para ouvir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, meditar na Bíblia Sagrada. E é esse o meu convite para você, para nós abraçarmos juntos esta causa, estas lives, compartilhando conhecimento. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E eu quero agradecer a você que participou dessa live hoje. Não vi nenhum comentário ali, mas eu acho que o pessoal ainda está um pouco tímido, ainda vai conhecendo, vai aprendendo a entrar e vai tendo tempo também, né? Porque a vida é muito corrida, muito corrida. Mas como diz a Bíblia Sagrada, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Então tudo se faz formoso no seu tempo. Então, meus amados, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério, a igreja da qual você faz parte. Se você não faz parte, procure uma igreja próxima à sua residência. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estude a Bíblia Sagrada e cresça na graça e no conhecimento. Talvez, como você está me vendo pela primeira vez, alguns, né? Vocês não repararam, mas eu estou com a minha garganta bastante inflamada. Eu já peço orações do povo de Deus, dos irmãos e irmãs, para que eu esteja melhor. Mas em nome de Jesus, até a semana que vem eu estarei melhor. Então fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Não deixe de ir na sua igreja. Não deixe de orar a Deus, falar com Deus pela manhã, de tarde, de noite e até pela madrugada, se o Espírito Santo te despertar. Amém, meus amados? Não deixe de aprender de Jesus. Eu estou aqui para somar com você. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê desejo de estudar a palavra de Deus, de aprender, de conhecer Jesus através da sua identidade aqui, a identidade de Jesus, a Bíblia Sagrada, a história desse Jesus maravilhoso. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Você, meu irmão, que é evangélico, que é católico, você que não tem alguma religião ainda, você que não professa nenhuma fé, mas o convite fica aberto. Se você quiser aceitar Jesus, nós estamos aqui também para fazer junto com você a oração da confissão e você se tornar um filho de Deus. Amém, meus amados? Obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E aqui eu deixo meu abraço, pastor Reginaldo, a todos vocês. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.